Olá pessoal, sou Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso do INSS, Cargo Técnico do Seguro Social. Seguindo o edital, dentro dos conhecimentos básicos, chegamos às noções de direito constitucional. Vamos no item 1, Direitos e Garantias Fundamentais. Vamos abordar os direitos e deveres individuais e coletivos, ok? Então vamos lá. Os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são aqueles protegidos pela Constituição, tais como a vida, a liberdade, a propriedade. Podemos classificá-los em 5 espécies: direitos e deveres individuais e coletivos, que é o artigo 5º, tema que será abordado nesse vídeo. Temos ainda os direitos sociais, os direitos de nacionalidade, os direitos políticos e os direitos relativos à existência e funcionamento dos partidos políticos, ok? Então bora lá. Assim, temos no caput do artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes, ok? Nesse ponto, é importante frisar que, apesar da liberdade citar apenas os estrangeiros residentes, o STF, o Supremo Tribunal de Justiça, tem posicionamento claro que, mesmo que o estrangeiro não tenha domicílio no Brasil, exemplo, estrangeiro em viagem, será protegido pelos direitos fundamentais na medida do possível. Direitos e deveres individuais e coletivos, inciso 1 ao 7º, ok? Então, primeiro, igualdade e isonomia, né? Esse é o tema. Então, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. No inciso 2, princípio da legalidade na visão do cidadão. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Isso aqui é importante. Perceba a diferença entre a aplicação do princípio da legalidade para o cidadão e para o administrador público. O administrador público, poderá fazer apenas o que a lei autorize. O cidadão poderá fazer tudo aquilo que a lei não proíba. Ok? Isso é importante. Inciso 3. Desdobramento da dignidade da pessoa humana. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Em relação à liberdade de expressão, manifestação de pensamento. Inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Atenção! Nesse ponto, as bancas adoram incluir o anonimato como possibilidade de manifestação, pegadinha recorrente. Então, ficar atento a isso. Em relação ao direito de resposta, inciso 5, é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. 2 aspectos importantes nesse inciso. Primeiro, o direito de resposta, proporcional ao agravo, se aplica tanto às pessoas físicas quanto às pessoas jurídicas ofendidas, assim como a indenizações por danos, inclusive há entendimento consolidado que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. STJ, súmula 227. Segundo, as indenizações por dano material, moral e à imagem são cumuláveis, a depender do caso concreto. Em relação à liberdade religiosa e filosófica, inciso 6, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. 7. É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Agora vamos para os direitos e deveres individuais e coletivos, do inciso 8º ao 11º. Escusa de consciência, imperativo de consciência. Então, o 8º, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se invocar para exprimir-se de obrigação legal a todas imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. Então, o exemplo clássico desse inciso é o serviço militar obrigatório e tempo de paz, lá no artigo 143 da Constituição, no parágrafo 1º.
o cidadão até pode alegar um imperativo de consciência para ser dispensado da obrigação legal, mas não da prestação alternativa. A recusa da obrigação legal e da alternativa ensejará a suspensão dos direitos políticos do cidadão. Artigo 15º, inciso 4º. Em relação à liberdade de expressão e à censura, no inciso 9, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Aqui temos que compreender que é vedada toda e qualquer censura política, ideológica, artística e etc., porém que, como qualquer outro princípio, a liberdade de expressão é um princípio não absoluto, ele é relativo, guarde isso. Então, liberdade de expressão é um princípio não absoluto, ele é relativo. Em relação à inviolabilidade de honra, imagem e vida privada, no inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Em relação à inviolabilidade domiciliar, então, 11º inciso, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Poderá ingressar no domicílio do indivíduo, com consentimento do morador, sem consentimento no caso de flagrante delito, desastre, prestar socorro ou por ordem judicial durante o dia. Observação: o termo casa, segundo o STF, deve ser entendido de forma mais ampla, sendo qualquer local privado não aberto ao público, exemplo, um escritório. Agora os incisos de 12 a 16. Inviolabilidade das inviolabilidade das correspondências e das comunicações. Então, 12º, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de danos e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A ler a literalidade do inciso, dá a entender que apenas o sigilo das comunicações telefônicas poderia ser excepcionado. Todavia, decisões judiciais também podem quebrar o sigilo nas demais hipóteses. Afinal, nenhum direito é absoluto. Em relação à liberdade profissional, inciso 13, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Atenção! Pois trata-se de norma de eficácia contida, ou seja, caso exista lei que exija qualificações para exercer determinada profissão, essas deverão ser obedecidas. Exemplo, médico. Caso inexistam exigências, a profissão será de livre exercício. Exemplo, músico. Em relação ao direito à informação e a resguarda os jornalistas, né? E o resguardo os jornalistas. Então, no inciso 14, é assegurada a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. O direito de ir e vir. Inciso 15, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Direito de reunião. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, atente-se aos requisitos da reunião em locais públicos. Reunião pacífica, sem armas, que não frustre outra reunião anterior e mero aviso à autoridade. A autorização é dispensa. Então, atenção a isso. É mero aviso à autoridade. A autorização é dispensa. Incisos 17 a 21. Direito de associação. É plena liberdade de associação para fins lícitos,
vedada a de caráter paramilitar. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Não confunda representação processual, necessária autorização expressa. Substituição processual, não há necessidade de autorização expressa. Direito de propriedade. No 22º é garantido o direito de propriedade. No 23º, a propriedade atenderá à sua função social. Desapropriação ordinária. 24. A lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. As três hipóteses de desapropriação ordinária: necessidade pública, utilidade pública, interesse social. Além disso, veja que a indenização é prévia e em dinheiro. Requisição administrativa da propriedade. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário, indenização ulterior se houver dano. Pequena propriedade rural trabalhada pela família. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Questão da herança. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal de cujos. Pois bem, pessoal, então conhecemos aqui o artigo 5º, fizemos algumas considerações e essa foi a minha colaboração de hoje. Um abraço, até a próxima!